dar uma ajudinha para encostar. Pronto. Eu acho que eu falei com o Gustavo, que não sei, teve um problema lá. Eu custei para entender o que estava acontecendo. Eu acho que alguém queria trocar de aula, mas eu nem vi, gente. E eu nem podia, porque tô apertada. Depois eu fiquei assim, aí eu fiquei perdida. Eu fiquei, será que mudou o... Fiquei pensando assim, será que mudou o... Como que chama? Eu vou ter que aumentar essa letra aqui. Acho que... Vocês estão conseguindo ver, gente? O que é que aumenta? Eu fiquei pensando foi se tinha mudado. Fiquei assim, gente, será que esse negócio mudou? O link da reunião? Que eu fiquei nesse link e estava aparecendo para eu clicar para pedir para participar, uns trem esquisito. Eu falei, nossa, será que criaram um link novo? Mas é eu que estava logada no e-mail errado. Então, vacilo meu, né? Enfim, aí por isso que a gente atrasou também, que eu embolei aqui, gente. Se virar minha mesa para lá para vocês verem, só Jesus tá. Pura bagunça. Enfim, vamos fazer a correção dessa redação aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu quero testar o rendimento da aula. Eu não tô achando que a aula de quinta-feira tá rendendo, entendeu? E essa correção ao vivo é muito importante. Então, talvez eu passe as aulas de gramática para quinta e correção de tema ao vivo para terça-feira. Vamos ver como é que vai desenvolver isso daí, né? Por quê? Porque eu preciso começar a fazer estudo do tema, pelo menos o básico com vocês aqui, entendeu? E isso demora mais do que aula de gramática. Então, eu tô achando que a gente vai ter que trocar esses horários. O de quinta para terça, de terça para quinta. Vamos ver o que a gente arruma, né, gente? Enfim. Agora eu entendi o que você falou, Grazi. Não, mas peraí, tem alguma coisa errada, gente. Será que esse aqui foi o último tema? Foi, não foi o tema da semana passada? Gente, eu tô tão doida que eu tô achando que a gente já passou esse tema. Aqui, ó, batendo bem não. Então tá bom, tema da semana passada, obstáculos no enfrentamento à desinformação no Brasil. Eu tava corrigindo uma redação desse tema. Mas semana passada não teve tema, não? Foi feriado, gente? O que aconteceu semana passada? Na quinta-feira não teve tema novo, não? Uai, tem alguma coisa errada? Eu não passei tema na quinta, não. Ah, tá, só o do simulado. Entendi. Beleza. Nossa, gente, eu tô com a cabeça muito ruim. Muito ruim mesmo. Misericórdia. Beleza, então. Foi só o tema do simulado. Tá, então vamos aproveitar isso, vamos passar essa redação aqui. Na hora que a gente acabar essa, a gente termina a outra, né? Que vão ter 2 aulas, então dá tempo de passar as 2. Bom que faz mais leitura do tema, né? Obstáculos no enfrentamento à desinformação no Brasil. É visível que há séculos, aqui a gente não tem a vírgula, né? Tá errada essa vírgula aqui. O que é visível? É visível que há séculos, é visível que há obstáculos, né? É visível que existem obstáculos, aqui verbo haver com o sentido de existir, no combate à desinformação. Perfeito. Só tinha o errinho da vírgula aqui, né? Lamentavelmente, ótimo. Aqui o que faltou? Conectivo. Nesse sentido, lamentavelmente, o Brasil, aqui tá faltando o L de Brasil, sofre muito com a desinformação, uma vez que as pessoas não procuram a comprovação das notícias que recebem. Até aqui tudo bem. O que tem de problema nesse texto aqui que eu estou sentindo falta?
Primeiro, nesse sentido, lamentavelmente, o Brasil sofre muito com a desinformação. Aqui a gente tem desinformação, repetição de tema, né, muito próximo, isso não é legal. Então, aqui eu poderia usar o quê? Com esse problema, né, poderia usar uma retomada. Esse problema. Pronto, resolvi a questão da repetição. Qual que é a outra questão, gente? O que está faltando aqui? Nesse trecho aqui, a gente corrigiu o conectivo, corrigiu o probleminha da vírgula, mas tem uma coisa que é estrutural, que pontua na competência 2, que está faltando aqui. Alguém consegue me falar o que é? Exatamente, repertório. Tá faltando o conhecimento de mundo, né? Faltou aqui, principalmente no início do parágrafo. Sempre falo para colocar no início do parágrafo, porque é muito mais fácil de desenvolver a partir do conhecimento de mundo. Aqui, então, não tem conhecimento de mundo na introdução, né? Uma vez que as pessoas não procuram a comprovação das notícias que recebem. Ótimo. O que é grave, perfeito, é um conectivo aqui. O conectivo é uma marca de opinião, pois faz com que a notícia falsa se espalhe com muito mais facilidade. Até aqui tudo bem. É que está acontecendo nos tempos atuais. Nos tempos atuais, acho que aqui é o que, né? Faltou o aqui. Está acontecendo nos tempos atuais, como os movimentos anti-vacina, que contam com notícias falsas para ganhar forças, deixando as pessoas apavoradas, pois as mesmas acreditam no que estão consumindo, sem ao menos procurar uma comprovação verdadeira. Ô, gente, aqui tem um problema. Alguém consegue identificar o problema que eu tenho nesse trecho aqui? Só de eu destacar ele, dá para ver o problema. Um dos problemas que tem ali, né? Alguém consegue identificar outro? Quando eu li, deu para entender? Exatamente, ficou muito grande, tem um período muito grande, mas tem um outro problema além do período muito grande aqui. Ó, é o que está acontecendo nos tempos atuais, como os movimentos anti-vacina, que contam com notícias falsas para ganhar força, blá, 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 deixando até aqui tudo bem. É aqui que eu tenho um problema, ó. É o que está acontecendo nos tempos atuais, como os movimentos anti-vacina. Aqui, gente, isso aqui, ó, o corretor vai entortar a cabeça. Eu entortei várias vezes mentalmente. É o que está acontecendo nos tempos atuais, beleza. Como os movimentos anti-vacina, que contam com notícias falsas para ganhar força. Eu não sei se isso aqui é um conectivo. Ele não... Isso aqui, ó, não tá legal, não. Que a gente poderia colocar aqui, ó. Exemplo disso é o que está acontecendo nos tempos atuais com os movimentos anti-vacina. Com os movimentos anti-vacina, né? Um exemplo disso. Agora sim, ó. Exemplo disso é o que está acontecendo nos tempos atuais, como os movimentos anti-vacina, agora sim, que contam com notícias falsas para ganhar força, deixando as pessoas apavoradas, pois as mesmas acreditam no que estão consumindo, sem ao menos procurar uma comprovação verdadeira. Beleza, melhorou, né? O período tá grande, mas não tem problema, né? Se for só esse período grande no texto, não tem problema, não perdeu o sentido, tá bem pontuado, inclusive, isso daqui. Isso é alarmante, pois compromete o equilíbrio e a harmonia social. Tudo bem, agora eu vou fazer um parênteses. Exatamente, eu ia fazer esse parêntese mesmo, Nica. Muito bem visto. Aí eu vou fazer um parêntese por repertório. Lembra que a gente falou que não tinha repertório lá no início? O repertório aqui foi a citação da pessoa, né, a referência aos movimentos anti-vacina, né? É uma coisa que está acontecendo no mundo, é um conhecimento de mundo. Então, aqui tem repertório na introdução. Muito bem colocado, a gente só teve um probleminha aqui, né, do conectivo, que deu uma quebrada ali no sentido, mas nada muito grave. Na verdade, o maior problema desse parágrafo aqui seria isso daqui, porque eu teria quebra de expectativa, quebra de sentido, e aí, né, pode ser que o corretor tire mais pontos, mas os outros problemas são problemas da competência 1,
mas problemas leves, assim, vamos dizer, né? Não é nenhum problema que compromete a estrutura, nenhum problema que muda o sentido do texto, tá bom? Quem escreveu isso daqui, muito bem, melhorou muito. Vamos para o próximo parágrafo, então. Nesse sentido, ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Não, só a da Mica respondi. É importante citar que em O Dilema das Redes Sociais é dito que uma notícia falsa se espalha até 7 vezes mais rápido que uma notícia verdadeira. Aqui tem o do que uma notícia verdadeira. O que é preocupante, dado que, muito bem, a desinformação causa graves problemas à sociedade. Por exemplo, pode gerar... Aí aqui, gente, ó. Por exemplo, pode gerar o aumento de movimentos que minimizam a pandemia da Covid-19, decisões precipitadas de pessoas... E decisões precipitadas de pessoas, aqui ó, faltou, e decisões precipitadas de pessoas que querem se precaver por algo sem necessidade e dão intensidade aqui tá errado, deveria ser, aos protestos, né, aos sem acento, desnecessários. Aqui, ó, eu já comecei a ter outro problema, tá bem pontuado, mas isso daqui não pode acontecer, ó. O que eu tenho aqui de novo, gente? Na redação, na hora de passar limpo, esse parágrafo, esse período vai ficar gigantesco, né? Se aqui ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, ele vai ter no mínimo 6 linhas, né? Muito grave, quase um parágrafo inteiro. Então, gente, é muito grande esse período, né? Ele vai ter 5 linhas lá. Muito grande. O que a gente faz para diminuir o período? O que é preocupante, dado que a desinformação causa graves problemas à sociedade. Ponto final. Por exemplo, vírgula. Ela quem? A desinformação, usando o pronome para retomar, pode gerar o aumento de movimentos que minimizam dado que... Pois é verdade, não tem essa vírgula aqui, ó. Então, aqui, ó, não tem a vírgula no dado que, né? A Graça falou uma coisa certa. Dado que a desinformação causa graves problemas na sociedade, aí aqui a gente colocaria um ponto final, por exemplo, ou a gente poderia colocar exemplo disso, mas como a gente já colocou exemplo disso, aqui, na verdade, eu tiraria esse, por exemplo, para evitar repetição, e colocaria assim, ó. Assim, pode assim, vale citar que ela pode gerar o aumento de movimentos que minimizam a pandemia da Covid-19 e decisões precipitadas de pessoas que querem se precaver por algo sem necessidade e dão intensidade aos protestos desnecessários. Ótimo, aqui melhorou bastante, né? Colocamos um conectivo, diminuímos o período. Tudo isso é ruim, visto que prejudica a qualidade de vida, o lazer da sociedade. Desculpa, gente, meu cachorrinho latiu. E pode... Aqui, ó. Tudo isso é ruim, visto que esse podem aqui, ó. Isso pode resultar, não é? Não é isso podem resultar. Ah, Mona, mas isso retoma uma ideia. Sim, mas a palavra no singular, né? E nesse caso aqui, não é opcional, tá? Porque o isso é um conectivo, não é um substantivo, é diferente. E pode resultar em brigas virtuais, ameaças, discurso de ódio e agressões físicas, além de invasão de privacidade, tá? Muito bem, né? De novo, a gente tem erros repetidos aqui. Esse parágrafo está muito bem construído. Quem fez essa redação está de parabéns. Um parágrafo muito bem construído. Tem que tomar cuidado com essa questão de período muito grande, porque isso perde ponto, tá? Período muito grande. A maioria dos erros que a gente tem aqui, por exemplo, no primeiro parágrafo, a gente teve um probleminha de vírgula aqui, teve
Isso foi o probleminha de vírgulas, trocamos o conectivo, aí já ficar atento a essa questão do trocar o conectivo, porque a gente trocou o conectivo aqui no exemplo disso, e aqui embaixo a gente também adicionou assim, tá? Aí aqui a redação tá muito bem escrita, tem conhecimento de mundo, tem uma competência 3 muito boa, né? Que é a argumentação, o desenvolvimento da argumentação, cita a pandemia do Covid-19 aqui, que conta como conhecimento de mundo, tem exemplos, né, uma argumentação muito bem desenvolvida, porém essa pessoa aqui está perdendo ponto de vacilo, né? Aqui, ó, competência 4, com certeza aqui, se não tiverem outros erros relacionados à competência 4, pode ser que essa nota venha 180 na competência 4, porque já teve 2 probleminhas com conectivos. Olha só que besteira. E a competência 1, a Mona tá tendo problemas repetitivos de períodos muito grandes, né? Teve 1, depois teve 2, e também tem uma questão de vírgula, né? Que é o erro da vírgula repetido. Erro da vírgula repetido, que tinha vírgula, a pessoa colocou vírgula e não tinha vírgula, que não é visível o quê. Aí depois a gente tem aqui no dado que. Quando repete o erro, o que acontece? Perde ponto. O Enem perdoa uma vez, na segunda ele cobra, ele castiga. Então, aqui, repetir o erro da vírgula vai perder ponto, né? Pontuação, na verdade. E aí, a gente tinha também o período muito grande. Não, Mona, mas aí o período grande, botou o ponto final, vai despontuar? Não, porque ele não vai tirar ponto pelo mesmo erro 2 vezes, tá? Então, aqui, ele tiraria pelo período grande, mas ele não tiraria pela pontuação, porque já está embutido lá no período grande, para corrigir o que precisa de um ponto, né? Todo mundo entendeu isso, gente? Está sendo muito bom isso, porque é uma redação muito boa, e olha como mesmo uma redação muito boa, com uma argumentação muito boa, pode correr risco, né? De deixar os pontinhos irem embora pela porta por causa da competência 1, né? Vamos torcer para não ter nada de novo, né? Erros de gramática novos. Aí aqui, ó, a gente teve um errinho de concordância, né? Aqui no POD. Primeiro erro de concordância, vista grossa, né? O Enem faz vista grossa. Repetiu o erro de concordância verbal, aí perde ponto. Além disso, vocês estão escutando algum barulho no fundo da minha aula, gente? Barulho de quê? Da televisão? Só um minutinho, gente. Vou ter que pedir meu pai para baixar a televisão. Pronto. Enfim, gente. Onde que a gente estava? Próximo parágrafo, né? Beleza, próximo parágrafo. Além disso, ótimo conectivo aqui. É válido lembrar que vale lembrar a importância de compartilhar conteúdos verdadeiros, principalmente quando faltou o se aqui, é uma pessoa pública. Mas, vírgula, olha o erro da vírgula repetindo de novo. Mona, perde ponto? Não perde ponto, porque eu não posso ficar tirando ponto. Agora, se a pessoa errar mais 5 erros de vírgula, ela não vai perder ponto, tá? O erro é assim, ó. Uma vez, perdoa, repetiu aquele mesmo erro algumas vezes, não vai tirar ponto de novo, porque eu já despontuei de pontuação, né? De erro de vírgula. Então, agora eu não posso tirar ponto pelo mesmo erro. Infelizmente, não é o que acontece sempre. Não é o que acontece sempre. Aqui deveria ter um ponto final, já vou corrigir, tá? Ou então a gente poderia colocar aqui, ó, pois ou porque, durante a pandemia do coronavírus, boatos de que a hidroxicloroquina prevenia... Os cachorros decidiram latir, gente. Prevenia a doença, começaram a ser espalhados, e mesmo após a Organização Mundial da Saúde ter comprovado cientificamente que os boatos eram falsos. E qual que é o problema, gente? Já dá para perceber, né? Olha o tamanho do período, gente. Isso é vício de escrita, sabia? A gente começa a fazer uma coisa e repete. O conhecimento de mundo muito grande, a Graça falou uma coisa certa, e além do conhecimento de mundo estar muito grande, a gente tem esse problema de período grande de novo, né? Muito, muito grande esse conhecimento de mundo, gente. Aqui parece mais uma notícia, né? Tá descrevendo a notícia. Perdeu o ponto. Primeiro, não vai caber na folha. Que a gente já tem um parágrafo que tá grande aqui em cima, né? Tem que balancear. Esse parágrafo aqui ficaria maior do que o de cima. Os dois têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Tem que ser certamente do mesmo tamanho? Não, mas é pra gente fazer aquele balanço de
Como vai ficar quando eu passar isso para a folha, né? Será que eu vou conseguir administrar o espaço? Então, aqui, gente, ó, primeiro, não precisa disso, contar caso para o corretor, tá? Então, esse conhecimento de mundo aqui, ó, e literalmente, eu até parei, né? Porque parece que a pessoa vai contar um caso, ó. E mesmo após a Organização Mundial da Saúde ter comprovado cientificamente que esses boatos eram falsos, o discurso seguiu ganhando força. A população, aqui ainda a gente tem problema, começa a ter problemas de competência 1. Começou a ingerir o medicamento sem a prescrição médica, o que resultou em vários problemas, entre eles a intoxicação. Tá. Primeira coisa, quando eu falo assim, ó, resultou em vários... Meu cachorro tá doido, gente. Primeiro, quando eu falo aqui, ó, resultou em vários problemas, entre eles a intoxicação. Beleza. Olha aqui, gente. Olha o tamanho desse conhecimento de mundo. Não tem problema citar aquilo ali, não. O conhecimento de mundo tá certo. O problema aqui é o tamanho desse conhecimento de mundo. Isso daqui tinha que ser resumido, tá? Para caber em pelo menos 2 linhas. No máximo 2 linhas de conhecimento de mundo aqui, tá? Não faz isso. Por quê? Porque aqui ficou cheio de conhecimento de mundo e a argumentação mesmo ficou pequena. Lembra daquilo que tem que ter uma proporcionalidade entre tamanho de conhecimento de mundo e tamanho de argumentação? Então, aqui, gente, né, ficou muito grande. Tá certo? Tá certo. Diminui ele, resume ele, tá? Seja sucinto. Não caberia isso aqui, tá, gente? Esse parágrafo ficou muito grande. Isso é trágico, pois um pensamento sem a comprovação de fatos... Primeiro, um pensamento sem a comprovação de fatos. Aqui a gente mudaria isso aqui, ó. Um substituto para pensamento. Pois a divulgação de uma opinião sem comprovação de fatos e sem um meio de comunicação confiável, produziu uma série de problemas tais como, aqui tais como não, eu colocaria só o como e 2 pontinhos. A saturação dos hospitais, que já estavam muito ocupados, o discurso de ódio na internet, principalmente, aqui entre vírgulas, não, já está entre vírgulas, pode ficar assim, e o aumento do medicamento para quem necessita. Quebrou o paralelismo aqui e aqui tem uma informação errada. Olha aqui, gente, o aumento do medicamento para quem realmente necessita. Todo mundo sabe o que aconteceu quando a hidroxicloroquina saiu, aquele boom, né? Sim. Os discursos de ódio, na internet principalmente, e o aumento do medicamento para quem realmente necessita. Na verdade, vamos lembrar, vocês devem lembrar, porque todo mundo viu, né, o que aconteceu isso, essa questão da cloroquina, e todo mundo ficou... Algumas pessoas, né, ficaram falando que a cloroquina era a salvação do Covid, blá, 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 blá. E aí, o que aconteceu com as pessoas que usam, né, a cloroquina para tratar um problema eu acho que é reumatite, é um problema, acho que é artrite reumatite, alguma coisa assim, um problema inflamatório, na verdade, relacionado ao sistema relacionado ao sistema imunológico, né? Inclusive, enfim, gente, era usado para isso e para outras coisas. Esse medicamento, né? Não significa... Não vamos entrar no que ele era usado, o que ele não era usado aqui, até perdi o fio da meada. Enfim, ele era usado para tratar outra doença, que várias pessoas têm, várias pessoas fazem o uso, né, para tratar esse tipo de artrite, é muito comum, inclusive. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu não foi o aumento desse medicamento para essas pessoas que precisam dele. O que aconteceu foi que divulgaram que esse medicamento era eficaz contra o uso do Covid, o povo correu para a farmácia para comprar, e o que aconteceu? Ele esgotou. E aí, quem realmente precisava do remédio, aumentou o acesso para eles ou diminuiu? Ou teve escassez do medicamento? Me responde aí.
Quem precisava do remédio conseguiu comprar com mais facilidade ou teve dificuldade porque estava tudo esgotado? Exatamente, diminuiu. Então, aqui a gente tem um erro gravíssimo, que é o quê? Informação falsa. E aí, principalmente, eu acho, né? Eu acredito, que não foi intencional. Na verdade, eu acho que teve uma confusão de sentido do que a pessoa pensou. Ela pensou e escreveu e o sentido saiu diferente. Eu acredito que o que a pessoa queria escrever aqui era e a diminuição o aumento do valor do medicamento. Tá. Então, faltou o valor aqui, né? Então, o aumento do valor do medicamento. Agora sim, faz sentido, né? Gente, vou desligar a câmera 2 minutinhos só para dar um negócio pro meu pai. Escrever um endereço pro meu pai, que eu fui dar antes para ele, mas ele não quis, sabe? Tem telefone dele, não? Tem não. Voltei, gente, que eu preciso que meu pai entregue um negócio para mim na Cidade Nobre e eu não vou poder ir depois que eu terminar aqui. Nossa, hoje meu cachorro tá que tá. Falar de discurso de ódio no segundo parágrafo e depois no terceiro de novo não tem problema? Não tem problema. Por quê? Porque aqui foi muito bem desenvolvido, na verdade, no primeiro, né? E, na verdade, Ô, Mica, aqui não falou só sobre esse discurso de ódio, né? Se você perceber, ó, o dilema das redes sociais é dito que uma notícia falsa se espalha até 7 vezes mais rápido tem espaço aqui, uma notícia verdadeira, o que é preocupante, dado que a desinformação causa graves problemas na sociedade. Então, na verdade, o segundo parágrafo, ele está refletindo sobre o impacto da desinformação na sociedade. Esse documentário Dilema das Redes, a gente já citou ele várias vezes aqui, é exatamente isso, né? Ele mostra que, eu não me engano, é algum país, né, do Oriente, algum país para aquele lado de lá, que, tipo assim, espalharam boatos sobre uma comunidade, como se fosse uma comunidade, né? Uma comunidade. E aí espalharam boatos falsos sobre eles, sobre a crença deles. E as crianças, elas foram mortas, colocaram fogo nas casas dessas comunidades por causa de boatos falsos que espalharam na internet. Esse documentário de Dilema das Redes é da Netflix, ele até cita outras questões, né, gente? Principalmente para aquele lado de lá, questões relacionadas ao terrorismo, enfim, várias questões em que eu lembro que nessa aula a gente até citou coisas absurdas que acontecem, tipo assim, de sair uma fake news e o povo acreditar e começar a revoltar, colocar fogo em tudo. Enfim, o segundo parágrafo não é sobre discurso de ódio. Se você parar para ler ele é sobre o efeito que uma notícia falsa, que uma desinformação pode ter na vida real, né? Apesar dela ser falsa, ela pode ter impactos negativos na vida real, impactos graves. Então, não tem a ver com discurso de ódio o segundo parágrafo, ó. A desinformação pode gerar o aumento de movimentos que minimizam a pandemia da Covid-19 e decisões precipitadas das pessoas. Tá vendo? É o impacto que a desinformação tem na vida real, na realidade. Não é sobre o discurso de ódio.
Então, tá certinho aqui. Aqui, esse parágrafo tá ótimo, né? O que teria que ter feito aqui? Gente, cuidado, tá? Isso acontece muito. A Cintia já se manifestou, né? A redação dela é dela, inclusive, tá de parabéns, melhorou muito. A argumentação tá muito boa, a estrutura também tá muito boa, tem uns errinhos pontuais, mas tá muito legal, tá? É difícil ganhar, o Enem agora tá pegando o pé da competência 3, e essa redação teria 200 na competência 3. Só tomar cuidado com isso daqui, do espaço, tá? Esse conhecimento de mundo aqui tem que comprimir ele, tá bom? Tem que ficar pequeno esse conhecimento de mundo ali. 2 linhas no máximo. No mais, muito bem. Tomar cuidado aqui também com comer palavras, gente. Isso acontece muito comigo. Eu entendo muito vocês. Acontece comigo em matemática e acontece comigo em redação também. Às vezes eu penso uma coisa e quando eu vou escrever, como eu sou muito acelerada, eu como as palavras, eu comendo as palavras, comendo as contas, erro coisa de bobeira. Então, tomem cuidado com isso, porque isso é um erro, na hora de digitar, né? Acontece isso mesmo. Foi um erro, enfim, né? Um erro bobo. Mas que, na hora da redação lá, eu também. E, gente, aqui, enfim. Deus quiser, na hora da redação não vai acontecer isso. Falei para vocês que essa aula rende, olha como rendeu. A gente corrigiu uma redação muito maior do que a outra, da outra aula, e ainda não acabou nossa aula. Vai dar tempo de corrigir até a conclusão. Dessa forma, fica claro que existem obstáculos no enfrentamento à desinformação no Brasil, entre vírgulas. Aqui tem uma vírgula. Ainda bem que tá repetindo o mesmo erro de gramática, né, gente? Se não, seja esperto. Isso aqui é uma dica boa. Na verdade, não é uma dica que não tem como você fazer isso, né? Mas a pessoa que mentalmente, né, você tá sentindo que ela já se manifestou, tem que estudar os da vírgula, porque tá errando muito vírgula. Isso significa que quando você erra muito, assim, você mostra pro corretor, eu não sei usar vírgula, porque eu errei muitas vezes no meu texto, né? Então fica muito claro para ele assim, eu não sei fazer isso, tá? E a gente não quer isso. Qual que é o lado bom dessa redação aqui? Ela não perderia muito ponto na competência 1, porque é o mesmo erro repetido, só erro de vírgula, entendeu? E o corretor não pode ficar tirando ponto toda vez que aparece um erro de vírgula lá, ele tem que tirar ponto por item, né? Por tipo de erro. Então, que tipo de erro é? Erro de vírgula com reincidência, né? Então, aqui, o lado bom para ela, né? No caso, para a nota dela, é que ela teve reincidência do mesmo erro. Assim, é necessário que as mídias sociais... a gente já usou o assim aqui, né? O que eu faria? Se eu não me engano, aqui para cima a gente usou dessa forma, tinha dessa forma? Não, mas tinha assim. O que a gente pode fazer aqui? Pode colocar o portanto ou logo, né? Para mostrar para o corretor que a gente conhece os conectivos, né? Aqui, portanto, é necessário que as mídias sociais, enquanto mantenedoras... Agora aqui eu tenho um problema. Concordância, repetição, agora perde ponto, né? Teve um erro lá em cima de concordância. O primeiro não perde, o segundo já perde. Enquanto mantenedora dos direitos ao lazer, que, né? Deve ter sido erro de digitação também. E a comunicação, aqui tem crase. Gente, aqui tem um erro nesse detalhamento aqui. Das mídias sociais. Gente, quando eu falo que alguém é mantenedor dos direitos, mantenedor é alguém que cuida daquele direito, que zela, é alguém que tem a obrigação, né, de garantir que aquele direito seja executado. Que um terceiro, né, algum indivíduo tenha aquele direito executado. Quem é que tem o poder de garantir isso? São os órgãos, isso aqui, gente, na teoria, tá? É tipo assim, o brasileiro não tem mania de acreditar que se a lei tiver escrita no papel, o problema tá resolvido? Mesma coisa aqui, tá? A gente vai falar assim, na teoria, que a gente sabe que na prática é diferente. Na teoria, quem mantém os direitos, principalmente os direitos fundamentais, né, que é o lazer, a comunicação, quem é que tem essa incumbência de manter? A gente tem a família, né? A sociedade como um todo e os órgãos do Estado, né? O Ministério Público, o Governo Federal, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, enfim, né? Esses órgãos. Mona, por que mídias sociais não pode ser? Vou dar um exemplo. Instagram é mantenedor de algum direito, gente? O Instagram tem obrigação de garantir algum direito de alguém? Fala para mim. Ele tem essa obrigação?
Ele não tem. Ele pode ter, né? Ele, não existe isso, né? Ter essa obrigação. Ah, Mona, mas às vezes ele ajuda muito mais do que a lei. Tudo bem, mas aí é na prática, né? A gente tem que fazer o que manda lá a linguagem formal, né? O que dizem que é, né, gente? Enfim, então, o que dizem que é que a gente tem que pôr. É esse o exemplo que eu queria colocar. Pode ser o Ministério da Cidadania, seria muito bom aqui, ó. Ou o Ministério das Comunicações, que aí ficaria certo. Então, a gente trocaria aqui, ó, por Ministério das Comunicações. Mona, e se eu não quisesse trocar o agente, eu quisesse trocar o detalhamento? A gente poderia colocar o detalhamento para mídias sociais assim, ó. Mídias sociais enquanto propagadoras, que o Ministério, isso aí, enquanto propagadoras na informação, ou enquanto agentes propagadores da informação. Pronto, aí, arrumei uma incumbência, né, um detalhamento para mídias sociais. Aqui a gente trocou para ministério para poder casar com o detalhamento, mas poderia ter feito o inverso também, trocar o detalhamento para casar com o agente, tá? Dos direitos ao lazer e à comunicação, faça perfeito, muito bem. Eu falei muito sobre isso daqui na última aula de competências, a importância de colocar o verbo do agente, né, que está fazendo intervenção no imperativo, faça. Muito bom esse aqui, tá? Conteúdos com notícias verdadeiras e que estes produtores de conteúdos sejam supervisionados. Aqui tem outro problema. Gente, vocês estão lembrados também que a gente teve uma aula sobre... A gente teve uma aula sobre... Esqueci agora o nome do negócio, gente. Constituição. Todo mundo lembra da aula sobre Constituição? A gente não entrou em detalhes, eu mandei o artigo para vocês lerem, mas a gente falou de liberdade de expressão. A gente vive numa democracia. Eu posso supervisionar, gente? Será que eu não estou fazendo apologia à censura aqui? Ah, Mona, não tô. Beleza, mas eu deixei aberto para interpretação. Não deixei? E se eu deixei aberto para interpretação, pode ser que um corretor olhe para isso aí e falar. E a liberdade de expressão? Né? Antigamente, vamos lembrar da ditadura. Lá, quando a gente tinha o Cazuza, né? Milton Nascimento, enfim. Os compositores da época da ditadura. O que acontecia, gente? Eles tinham que escrever as letras veladas, né? Usavam várias figuras de linguagem. Por quê? Porque o governo supervisionava o que eles cantavam. Não era assim, não só os artistas, né? Quando a gente pega a literatura, é a mesma coisa, né? Eles tinham que encontrar formas de mostrar o que estava acontecendo sem ser pego pela censura. Não é isso que acontecia? Porque o governo supervisionava o que eles escreviam, as composições. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso daqui, tá? Porque, assim, gente... Pode ser que algum corretor faça vista grossa para isso. Mas pode ser, aqui está aberto a interpretação. Supervisionado como? Não está escrito, né? Não ficou bom. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? O tom que está escrito aqui não ficou bom. Principalmente porque a gente vive na era da liberdade de expressão. A gente tem várias discussões ao redor disso, né? O que é censura, o que não é censura, o que é censura velada, e essa questão de supervisionar, não se esqueçam disso, gente. Supervisionar conteúdo. Não retoma muito ao que acontecia lá na ditadura com os artistas, né? Então, apaga isso aqui, tá? Até aqui tá ótimo. Pronto. Mona, mas existe, né? Existem vários órgãos que checam as notícias. Não existe isso. Existem órgãos, hoje em dia, que checam notícia, vê se uma notícia é falsa ou ela é verdadeira. Beleza.
Mas a pessoa tá botando lá a notícia, né? Ninguém tá falando para ela se ela pode, se ela não pode. Aí o órgão vai lá e chega, se for mentira, ela pode ser multada, tudo bem. Mas aí ela tá dizendo em verdade, tem comprovação de que ela tá dizendo em verdade. Aí é explicado o motivo, né? Não abre para interpretação. Então, assim, eu entendi o que a pessoa escreveu aqui, o que a Cintia escreveu aqui, né? Obviamente, ela não tá cá falando que tem que censurar, né? Supervisionar no sentido que já acontece, porém, ficou para a escrita, ficou para duplo sentido. A gente tem que sempre lembrar que o corretor, ele não pensa no que você pensou, poderia ter pensado em escrever aquilo. Ele vê o que está escrito, tá? Toma muito cuidado com isso. A gente não deixe aberto a interpretações, principalmente quando essas interpretações tenderem para esse lado de totalitarismo, ditaduras militares, né? Que aí vai para o lado de desrespeito aos direitos humanos e a gente não quer isso. Tudo isso deve ser feito, vírgula. Gente, essa menina é muito sortuda. Cíntia, dona Cíntia. Outro erro de vírgula. Por meio, não perde ponto, reincidência da vírgula. Por meio de pesquisas aprofundadas, ótimo. E dá consciência ao divulgar e vigilância. De novo, gente, ó. Da consciência ao divulgar, beleza. E vigilância nos produtores de comunicação. Mesmo erro aqui, né, gente? Todo mundo consegue ver aqui qual que é o problema disso, gente? Ó, gente, eu sei que a pessoa não quer dizer que tá querendo fazer censura, né? Tá querendo fazer apologia à censura. Porém, vou dar um conselho para vocês. É muito delicado escrever sobre isso, porque a gente mesmo não sabe, né? Qual que é o limite da liberdade de expressão, o que é censura velada, o que não é censura velada, o que é fazer apologia à censura. Então, quando a gente falar sobre isso, sobre comunicação, né, sobre fake news e tudo mais, se ficar duplo sentido, é melhor não falar. Faça outro meio, né? Ó, então vamos escrever outro meio aqui, ó, de pesquisas aprofundadas antes da divulgação de determinada informação e da... Opa! E da... Aqui a gente poderia colocar aqui, ó, e da divulgação de campanhas que conscientizem... Acho que eu escrevi essa palavra errada. Faltou um C aqui, ó. A respeito dos impactos negativos. Tá ficando grande, tá mesmo? Tô dando só uma opção, né? Poderia ter lugar. Dos impactos negativos que a desinformação pode causar. Para que o equilíbrio e a harmonia social sejam restabelecidos. Enfim, gente, aí dei um exemplo, né? Porque esse assunto é muito difícil de escrever mesmo. Eu espero que não caia, né? Liberdade de expressão lá. Por quê? Porque é difícil. Eu tenho dó do aluno. Por quê? Não é porque ele não sabe. Ele sabe. É porque é difícil escrever sobre isso. Fica muito duplo sentido, é difícil de desenvolver, né? A pessoa fica permeando ali os limites. Então, tomara a Deus que não caia esse tema, né? De liberdade de expressão, censura e tudo mais, pra gente não correr o risco, né, gente? Porque a gente quer que o aluno passe. Às vezes o aluno ele não tá pensando aquilo, foi só o jeito de escrever que deixou aberto para essa interpretação. A gente tem um intervalo agora, né? Comi 4 minutos do intervalo de vocês. Deixa eu... Falei para vocês, gente, que ia ser melhor acabar uma correção, tá vendo? Deixa eu interromper a gravação. Vou parar a apresentação. Vamos para o intervalo. 9 horas a gente volta, tá?